Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? E o clima? Aqui chove. Eu vivo num lugar que eu nunca vou sentir tédio. Não existe um padrão assim no clima, né? A previsão que serve para a cidade em si não serve para cá onde eu moro. Então tem umas viradas de tempo assim repentinas, é fabuloso. Ontem, quando o tempo começou a virar, eu fiquei um pouquinho assustada. O comportamento do céu está totalmente diferente. As nuvens estão ainda mais baixas. Essas nuvens baixas, elas possuem um movimento e acima delas há outra formação de nuvens, mas elas ficam imóveis. E atrás dessas nuvens que ficam imóveis, o céu tá azulzinho. É bonito e assustador ao mesmo tempo. E interessante porque as nuvens subiam da direção entre o sul e o oceano e elas faziam tipo uma curva. Talvez seja reflexo do movimento original de onde elas vieram, né? Desculpa. Ciclone extratropical, né? Eles costumam acontecer no oceano. Mas vocês estão bem? A Shimada tá bem por dentro. Lá dentro mesmo. A essência da Shimada tá ótima, mas o corpo. Eu não sei o que tá acontecendo, assim, eu tô fisicamente muito cansada e provavelmente, como sempre foi, o corpo tá cansado porque a mente tá cansada, o cérebro tá cansado. Nos condicionaram a pensar que qualquer reação estranha do corpo, qualquer coisa estranha, diferente que se manifeste no corpo, das duas uma, ou é doença ou é envelhecimento. Nós precisamos desaprender e desconstruir esse condicionamento, tá? Não. Nem o corpo, nem a mente, nem o cérebro é tão limitado assim. Pesquisem a capacidade do corpo de se restaurar e apliquem isso, usem isso ao favor de vocês. A juventude é um estado de espírito e a saúde, o cuidado, a dedicação voltada à saúde é um cuidado que se tem com este veículo que necessita da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso cuidado. Ambos em equilíbrio e tragos para a realidade e através da prática, você vai ver o reflexo disso, o resultado disso. E não, por exemplo, eu acordei com muita dor no corpo, como se eu tivesse sido atropelada. É a idade, Shimada, você tá velha. Não, não tem nada a ver com a idade, não. Eu já desaprendi esse conceito. Nós não somos só matéria.
Nós não somos apenas carne, osso e pescoço, sabe? Nós somos seres etéreos também. Nós não vivemos apenas neste plano, ainda mais porque nós não pertencemos a este plano. Nós vivemos em outras esferas também, principalmente, né, para a maioria das pessoas enquanto dormimos. Há um bom motivo para eu não me lembrar do que eu sonho. Eu só acordo com sensações do sonho, não de memórias do sonho. E nada é acaso. Mas eu acordo assim ultimamente como se eu tivesse estado num campo de batalha, num ringue. Acordo com meus músculos todos doloridos assim. Parece que eu briguei com alguém, alguma coisa. E aí então eu acordo cansada. Então não, Shimada não está doente, Shimada não está envelhecendo. Eu nem, assim, eu não tenho meu foco nessa questão do envelhecimento, né? Meu foco está no meu estado de espírito. O meu estado de espírito nem é jovem, é criança ainda. De alguma forma isso se reflete no corpo, tá? E aí o que acontece quando se reflete no corpo? O corpo, ele tenta se adaptar ao que parte de dentro para fora. De dentro para fora é uma consciência de que eu sou criança ainda. E aí o corpo, ele tenta, né? O cérebro envia comandos e o corpo tenta se adaptar ao nosso conceito pessoal que surge de dentro para fora. Ele tenta se restaurar e se adaptar. É por isso que eu acredito que evolucionismo e criacionismo andam juntos, sabe? E o esforço que o corpo faz para essa adaptação é exaustivo. Por exemplo, Shimada estava perdendo massa muscular a ponto assim de ela ter quase desaparecido. Eu estava murcha. Aí o meu ortopedista, ele me pediu para tomar colágeno pro joelho, né? Eu tenho uma lesão no joelho de quando eu jogava vôlei. E, estranhamente, a partir do momento que eu comecei a tomar colágeno, a massa muscular começou a voltar. E conforme ela volta, dói, porque ela está se readaptando, né? Ela está voltando ao estado original. O corpo é interessante. Pesquisem. É cientificamente comprovado já muitas coisas disso que eu estou falando em relação ao corpo. Inclusive, né, a nossa ciência é fantástica, mas ela está um pouquinho atrasada porque o foco dela está voltado em questões que as forças externas induzem com que ela se direcione, né? Mas vai chegar o dia em que a ciência ela vai estar muito além do que ela está agora. Há uns anos atrás, uma equipe da USP, inclusive, a USP é formidável. Os nossos cientistas são formidáveis. Uma equipe da USP fez uma pesquisa para comprovar a veracidade do Reiki. E eles conseguiram comprovar que, de fato,
as nossas mãos emanam um tipo de energia. E essa energia, ela é ativada na aplicação do Reiki. Através desta pesquisa, o Reiki agora está liberado no sistema público de saúde. Para vocês verem, é comprovadamente, cientificamente, né? Comprovadamente. Eu tô dormindo ainda. Eu tava tomando um café e me veio inspiração para vir gravar o vídeo durante o dia, hora do almoço, né? E diferente das outras vezes, eu resolvi vir gravar em vez de esperar até a noite. Tem uma mensagem. Antes, porém, a primeira vez que eu falo hoje, desculpa. Antes, porém, eu quero fazer um adendo do vídeo anterior sobre a verdade. A verdade, ela jamais, em hipótese alguma, ela virá girando uma sombra de medo, tá bom? Não se esqueçam disso. Quando ela vem, ela não cria uma sombra, ela não cria a sombra do medo. Aliás, a verdade é luz. Não há sombra ao redor dela, sombra de nada. Não se esqueçam disso, por favor. E desconstruam, desaprendam esse conceito de que o medo está na lista de tudo que é ruim. Entendam que no mundo físico existem opostos e os opostos são complementares. Um existe devido à ausência do outro. Um existe porque há o desequilíbrio entre ambos. É como o símbolo do Tao, da energia Yin e Yang. Não esqueçam esse símbolo. Então, o universo físico, ele não tem bom e ruim. Ele tem opostos complementares. A dualidade criou o que deixou de ser opostos e se transformou em extremos. Pode notar, na alteração do conceito de opostos, tudo se tornou extremo ao limite. Se não é bom, é ruim. Se não é bem, é mal. Se não for doce, é salgado. Tudo é extremo, não existe um meio termo. E quando alguém está no meio termo, há aquele monte de gente buzinando na orelha falando: você está em cima do muro. Você não sabe o que quer, você não sabe o que pensa, você é indeciso. E não. O meio termo é o aqui e agora. O meio termo não é extremos. O meio termo não é passado e nem futuro. O meio termo é o eixo da balança e é o eixo onde a balança está em equilíbrio. Esteja em cima do muro, porque de cima do muro você tem uma visão privilegiada e panorâmica de um lado e de outro. No meio termo existe a imparcialidade. E quando você consegue manifestar a imparcialidade,
você consegue ser, por exemplo, diplomático. Sendo diplomático, você consegue respeitar as crenças, os pensamentos, os modos de vida, cada um assim como é. Reflitam sobre isso, tá bom? Porque não há extremos, há opostos. São coisas distintas. Opostos é como o dia e a noite, o sol e a lua. E um existe em função do outro, um é resultado do outro. Entende isso? Isso são opostos. O que nós vemos no conceito dualista é extremos. E quando o seu pensamento está voltado aos extremos, você consequentemente vai refletir isso no seu comportamento através do extremismo. Porque se você está no extremo, você vai além dos extremos. Nós fomos feitos para ir além. E dependendo aonde você está, o seu além pode não ser muito bom para você. O medo é apenas um alarme interno, um mecanismo de defesa do corpo, algo muito relacionado com a intuição, o sexto sentido. É uma capacidade, uma das capacidades do cérebro. O cérebro tem muito mais potencial do que vocês pensam. Tem gente que se gaba do, ai, o meu QI. O meu QI passou do QI de Einstein. Ó, eu sou inteligente. Grandes meleca. E daí? Todo ser vivo é inteligente. Se você desenvolve, você vai ser mais. Se você não desenvolve, você vai ser ainda assim muito inteligente. Se você usa, você vai perceber. Se você não usa, você vai continuar sendo muito inteligente. QI não significa nada. O potencial do cérebro vai muito além de QI. Vai muito além desse conceito de inteligência que as pessoas têm. O medo é um mecanismo que nós observamos com muita nitidez em animais. Por exemplo, um veado, ele está andando na floresta, ele está mordiscando algum matinho, de repente ele levanta assim, em direção exata onde ele ouviu um som. Ninguém ouviu o som, mas ele ouviu. O medo, ele ganhou esse peso, né? Esse estigma de algo ruim. É um alarme interno, que pede cautela. Vai devagar, cuidado, presta atenção, observa, analisa, reflita, cautela. É isso que o medo é. É por isso que se diz, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque o medo, ele nem sempre tá avisando sobre perigo. Aliás, eu nem sei se a consciência humana é capaz de fazer essa avaliação quanto a perigo, visto que nós vemos em muitas pessoas um impulso autodestrutivo. Quando você vai para a balada com a intenção de entornar o caldo, beber todas, você está se colocando em perigo.
Com certeza, nesse momento, algum alarme interno está tocando, mas você está ignorando. Você percebe quando o alarme do medo soa. Por quê? Porque você está condicionado a acreditar que o medo é perigo, é algo ruim. Ai, a minha intuição está dizendo que não é para ir. Não. A sua intuição está dizendo cautela. Analisa antes. Presta atenção. E assim como o medo, várias outras questões a gente tem que desaprender. A gente tem que mudar a perspectiva. Para quê? Para viver melhor. Para quê? Para aniquilar fantasmas e demônios internos, assombrações na nossa mente, que ficam nos limitando. Tá bem? Então, a verdade nunca vem criando uma sombra, muito menos uma sombra de medo. A verdade jamais vai despertar medo, nem vai utilizar o medo. É, por exemplo, você não tem que merecer um céu. E se você não estiver de acordo com o conceito, você não vai para o inferno. Desaprende essa ideia do medo de inferno e de que o céu é uma gratificação. O céu é para todos. Afinal de contas, não está escrito? Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro. Ele não amou aquele, esse ou aquele outro. É por isso que eu não gosto desse conceito de o escolhido. Todos somos escolhidos, afinal de contas, estamos aqui. Ninguém é um acaso. Deus amou a todos sem exceção. O céu é para todos. Sim, tudo depende de como você entende o que é céu, né? Vamos para a mensagem que a inspiração trouxe para mim? Existe um sinal de que a sua jornada de autoconhecimento está funcionando. E essa é a parte que eu acho assim fofa da jornada de autoconhecimento. Imagine assim, por exemplo, quando um rapaz está interessado numa moça, ou uma moça está interessada num rapaz, ou uma moça está interessada numa moça, ou um rapaz está interessado num rapaz. Né? Imagine, duas pessoas afins. Existe um processo, né, de primeiro se fazer ser notado na realidade do outro. Depois de se fazer estar presente na realidade do outro, no campo visual. Depois começa o processo de aproximação, depois de conquista. E aí, quando se conquista, principalmente a confiança do outro, começa-se a conhecer um ao outro. Isso é fofo. É raro, né, hoje em dia? Hoje em dia tá tão estranho, mas eu acho fofo. Eu não vivi isso dessa forma. Normalmente, as pessoas que se relacionaram comigo, elas tinham uma visão superficial, né? Então, eu não vivi isso, mas eu gosto de observar quando alguém vive isso. E não é comum hoje em dia. Poder presenciar isso acontecendo entre duas pessoas, eu acho assim uma dádiva. Eu acho lindo quando isso acontece. É desta forma que acontece o autoconhecimento.
É assim. Você está se reconquistando. Você está criando uma relação consigo. É fofo isso. E qual é o sinal de que você está conseguindo fazer isso? Sabe aqueles pensamentos lamen? Aqueles pensamentos fast food? Aqueles pensamentos Sedex? Que eles passam assim e a gente simplesmente ignora. A gente percebe, mas ignora, não tá nem aí. Se em algum momento passar um pensamento que desperta uma sensação que você nem para analisar que sensação é essa, você está no caminho certo. E qual é o pensamento, Shimada? É assim. Ai, que desperdício eu passar por esse mundo e não deixar nenhuma contribuição. Não é pretensão, não é vaidade, não é se achar. É uma constatação, porque essa é uma mensagem que vem lá do inconsciente. É um fato, porque na realidade você veio para este mundo para deixar algo, para acrescentar de alguma forma. Quando esse pensamento surge, poxa, eu sou tão legal, é um desperdício eu simplesmente ir embora desse mundo para ser esquecido. É verdade. Este pensamento, ele é o autorreconhecimento. O autorreconhecimento é um dos resultados do autoconhecimento. Você reconhece o seu potencial, você reconhece o seu valor, a sua importância. Você reconhece que você não é um acaso e você não veio a este mundo a passeio, nem que seja na vida da sua família, da sua vizinhança, das pessoas do seu trabalho, não importa em que dimensão alcance a sua contribuição, mas você veio deixar algo que vai ficar para sempre nas pessoas. Ah, mas isso não é para os escolhidos, você é escolhido. Você foi escolhido porque você conseguiu perfurar aquele óvulo e fecundar ele, tá? Você foi escolhido ali. Todos são escolhidos. Esse negócio de escolhido não é exclusividade para ser ninguém não, tá? Não gosto disso. Isso é dissensão. Essa coisa de separação, de seleção, não gosto. Todos são escolhidos. Você não é um acaso. Então presta atenção nos seus pensamentos sempre. Continue escrevendo no diário de vocês. Mantenha o diário de vocês. A Adriana está no 2º diário já. Ela já está tendo prazer em escrever no diário dela. E eu tenho certeza que esse diário um dia vai virar um livro. Porque as lições de vida que a Adriana tem consigo, ela pode ajudar muitas mulheres. Com certeza pode. O diário de vocês um dia vai ficar. Vocês vão e o diário vai ficar. Mas as palavras que estão ali podem contribuir para alguém. Será a sua voz
ainda ecoando quando você não estiver mais aqui. Olha que lindo. Escreva no seu diário, inclusive os pensamentos fast food. Observe as suas anotações. Se em algum momento você considerou que, que desperdício, eu simplesmente passar por esse mundo, você está no caminho certo. Você está realmente recebendo os resultados da jornada de autoconhecimento. Analisem os seus diários. As entrelinhas, há coisas interessantes que vocês precisam analisar de vocês. A nossa mente, ela foi tão condicionada a ideias, conceitos morais, e o superego, ele contribuiu muito nisso, porque ele está lá dentro, que nós temos uma perspectiva nociva a nós mesmos quanto a muita coisa. Nos fizeram sutilmente acreditar que o autorreconhecimento é presunção, é vaidade, é se achar muita coisa, é mania de grandeza. Não. Autorreconhecimento é se dar o devido valor. É você que tem que se dar valor, você não tem que esperar isso dos outros. As forças externas consideram muito interessante que você fique preso nesse círculo vicioso de crenças limitantes. As forças externas querem que você continue pensando que eu não vou dizer isso não. Vão dizer que eu tô me achando. Aí eu não posso pensar nessas coisas. Eu não sou tudo isso. Claro que é. Claro que é. Você é sim. Você não tem noção. Você é muita coisa. Tem uma história da Bíblia. Eu sempre estou citando a Bíblia, né, gente? Embora eu não seja cristã. O primeiro livro sagrado que eu estudei na vida, e isso foi lá a partir dos 6 anos, foi a Bíblia. Porque minha mãe, ela era cristã, né? E esse estudo durou até os 18 anos. E a Bíblia Sagrada é o livro mais conhecido mundialmente em relação aos outros, né? Principalmente aqui no Ocidente. Então, mencionar a Bíblia não vai soar estranho para muita gente, para a maioria das pessoas, porque quem não conhece a Bíblia, quem não tem uma Bíblia em algum lugar da casa, né? Então, eu tenho uma história que eu acho muito interessante na Bíblia, ali no Velho Testamento, quando era Abraão tinha um sobrinho, era Abraão, chamado Ló. A história de Ló. Ló era sobrinho de Abraão e ele resolveu que, tio, eu vou pegar minha família e vou fazer minha vida. Tá na hora de sair do meio da minha parentela. Eu vou procurar um lugar para viver. E Abraão deu o maior apoio. Abraão era um tiozão, né? Na verdade, quando a gente ouve o termo que Abraão era um patriarca, ele era como um governador de um clã, tá? Ele não é o patriarca do mundo inteiro, não. Não. Ele era patriarca no sentido de ser uma liderança de um clã.
era uma comunidade que andava com ele, de servos e servas, né? Funcionários, pessoas dependentes como órfãos, viúvas, a família bem grande. Por isso Abraão era patriarca. E ele era um tiozão, deu maior força para Ló. E Ló foi. E Ló chegou na tal cidade chamada Sodoma e Gomorra. Elas eram vizinhas, né? Sodoma e Gomorra. Aí, segundo a história bíblica, na interpretação da época, Deus considerou que estava na hora de exterminar as duas cidades, porque a promiscuidade estava tomando conta. E aí, Deus mostrou isso para Abraão. Era Abraão? Para o tiozão. E quando foi mostrado isso para o tiozão, ele começou a fazer a prece dele. Tipo, se tiver 10 pessoas naquela cidade que mereçam ser salvas, mereçam entre aspas, você salvaria? E Deus disse sim. Mas e se tivesse só 8 pessoas? O Senhor salvaria? Sim. E se tivesse só 5, né? Sabe aquelas crianças pitonas? Tava essa vibe. Se tivesse só 5, se tivesse só 4, se tivesse só 3. Mas e se tivesse apenas uma pessoa que merecesse ser salva? O Senhor salvaria? Sim. Então salva meu sobrinho. E aí o que aconteceu? Diz a história que Deus mandou 2 anjos para avisar Ló que ele deveria sair de lá porque a cidade ia ser destruída. Uma pessoa para papai é de total importância. É isso que eu quero dizer com essa história. Comprovado biblicamente e comprovado cientificamente. Sim, uma pessoa é de extrema importância num coletivo. Nós estamos todos conectados. Então, desaprende essas ideias. Ative outra capacidade mental de extrema importância chamada discernimento. Saiba discernir os opostos, não é os extremos, não, os opostos. O que é vaidade e o que é autorreconhecimento. O que é presunção, o que é autovalorização. Tudo tem que partir de você, de dentro para fora. Se você não se dá o devido respeito, não espere respeito de ninguém. E não ache que respeitando outras pessoas, isso vai resultar em algo bom para você. Como assim? Você respeita os outros, mas não se respeita? Isso é hipocrisia, né? Então, desconstrua a ideia de que é uma presunção você se dá o devido valor. Assuma, admita as suas capacidades. O que você realiza, só você faz da forma como você faz. Isso se chama vocação. Sabe a sua vocação? Talvez você hoje nem trabalhe com a sua vocação, mas ainda está em tempo. Porque a sua vocação, além de nata, é única.
Outras pessoas podem fazer a mesma coisa, mas do jeito que você faz, só você faz. Cada um é único, exatamente por isso, porque na conexão coletiva, um contribui para a vida do outro. E se não há essa conexão ou a consciência dessa conexão, lamentavelmente, um contribui para a vida do outro da mesma forma. E aí é que tá. Se 100 pessoas assistem diariamente ao programa de jornalismo policial mostrando desgraças cotidianas, assassinatos diários, como está a vida dessas 100 pessoas, como está a mentalidade dessas pessoas, para onde está direcionado o foco dessas pessoas. Se a maioria das pessoas estão presas no padrão, no condicionamento das forças externas, elas não vão estar bem, não. E nós sabemos que não estão, vamos ser realistas. Outra questão sobre a verdade. A verdade, ela é realista, racional e lógica. Ela não vem com o conto da carochinha, não. A verdade é direta, mas é direta de um modo que não é como uma faca de 2 gumes, não. Ela não vem rasgando. Isso é a sinceridade. A sinceridade faz isso. A sensação para quem tem que encarar uma verdade é de uma faca de 2 gumes, né? Ela corta quando entra e quando sai. Mas a verdade não. Ela é gentil. A sinceridade dói. A verdade não dói. A gente é que sente dor quando tem que encarar algo que a gente não quer encarar. Não vamos atribuir às devidas pessoas as devidas ações, né? Não, a verdade não dói. Nós que somos dodói. Essa é a mensagem do dia, Gimada? Não. Tudo isso foi para dizer sobre vocês. A mensagem, a inspiração que me veio foi para usar analogia com vocês de outra historinha que tem na Bíblia muito interessante, que na verdade é uma parábola, provavelmente de Jesus, que era o rapaz das parábolas, né? Adoro parábolas. O vaso e o oleiro. Tem uma parábola que diz que o oleiro é aquele moço que faz vasos para colocar óleo, né? Isso lá no Oriente. Então diz que o oleiro desceu para casa onde ele foi moldar um vaso. E o vaso quebrou e ele refez o vaso. Isso tem tudo a ver com o começo dessa conversa, né? Este corpo querido, fofinho, você já disse para o seu pet, para o seu animal bípede, o quanto ele é fofinho hoje? Vai na frente do espelho e faz assim: você é meu animal muito fofinho.
amo você. Este corpo é o vaso de barro, né? Segundo o mito da criação do homem e da mulher, né? Supostamente, o nosso pet querido, ele foi feito de barro, embora tenha, assim, alguns traços de barro no nosso pet querido. Ele é o vaso. Ele é o vaso. E você, a essência, é o conteúdo precioso que o vaso guarda. Não esquece isso. É interessante. Você é um vaso de alabastro. Não, você não é simplesmente um vaso de barro. Embora o vaso de barro, quando ele trinca, quando ele quebra, ele pode ser refeito, assim como o corpo. Mas você tá tão calejado de tanta luta, de tanta guerra, de tanta adversidade, de tanta... Ai, tanto obstáculo nessa vida. Você ficou calejado, né? E essa história rica, preciosa, não é para você ficar se fazendo de dodói, de coitadinho, de vitimismo. Não. Você passou tudo isso que você passou porque você é um guerreiro, uma guerreira. Você é uma pessoa de força, de fé, de bravura, de coragem. Porque nada do que aconteceu lá atrás te parou. Nada te destruiu ou te derrubou. Você seguiu e você está aqui e agora. Olha que incrível você é. E cada vez que você venceu, você acha que você não é vencedor, é? Você acha que você não ganhou nada nessa vida? Olha para trás. Começa a olhar para o teu passado com outros olhos. Olha para tudo que você venceu. Você venceu tudo, você superou tudo, você saltou obstáculos que pareciam intransponíveis e chegou até aqui. E aí, tudo aquilo te endureceu, né? Te deixou com a casca grossa. Não. Você não se tornou um iceberg. Você não se tornou um ogro, nem um tatu-bola. Adoro tatu-bola. Você se tornou um vaso novo. Ai, eu lembrei de uma musiquinha que cantavam lá na igreja da minha mãe. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Papai não quebra ninguém, tá? Existe um Deus falso que sai
exterminando, matando, quebrando todo mundo, inclusive, supostamente, ele que teve a brilhante ideia de exterminar Sodoma e Gomorra, né? Esse Deus destruidor que sai matando é falso, né? Papai, ele não quebra ninguém. Ele não testa ninguém. Não. Ele ensina, sim, ele instrui, mas é daquele jeito amoroso que um pai faz. Tanto é que eu chamo ele de papai, mas não significa que ele seja uma pessoa, um indivíduo masculino. Eu chamo ele de papai por causa do modo como ele nos trata. Lembra muito meu pai. Pais dedicados, amorosos, pacientes, eles lembram muito papai, né? Ele não quebra ninguém. Então, a musiquinha diz: quebra minha vida e faça de novo. Não, papai não fará isso. O modo como você tem vivido acabou quebrando você em 1000 pedacinhos, né? Várias lutas, várias batalhas, várias adversidades fizeram com que você ficasse toda trincada, dentro ou fora. Porque às vezes até do lado de fora a gente tem cicatriz da batalha, né? Se você não tiver trincado, você já tá todo fragmentado aos pedacinhos. Aí papai faz o quê? Se você pedir, claro, porque papai é educado, papai é um lorde, né? Por isso que a gente fala Senhor, com devido respeito à educação, porque ele é assim com a gente, né? Se você pedir, ele te atende. Não é que você tem que manifestar, blá, 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 blá. Não. É que papai é educado. Ele sabe o que você quer. Mas quando você verbaliza, você está vibrando. Se você verbalizar o que você realmente deseja, a sua vibração alcança uma frequência alta. E essa frequência alta é lá onde papai está, seja lá onde for. Então, papai não te quebra, mas você foi quebrado ao longo da vida. Foi trincado, foi fragmentado. Se você pedir, papai te ajuda a você ser moldado, refeito, reconstituído e feito um vaso novo, só que não mais de barro, um vaso de alabastro. Desde criança eu sou fascinada pelo vaso de alabastro, gente do céu, que coisa mais linda. O alabastro é uma mistura de minerais que criam um tipo, como se fosse um tipo de rocha, onde, principalmente na Grécia, em Roma, eram moldados vasos, um mais lindo que o outro. Porque ele parece um mármore branco, mas ao mesmo tempo dá a impressão que vai acender uma fluorescência verde quando bate a luz, sabe? É fantástico. Dá uma pesquisadinha na imagem para vocês verem quanta coisa linda. E o vaso de alabastro
era utilizado para guardar perfumes, óleos que fossem muito caros, muito valiosos, tipo a sua essência, mesmo nível. E para que esses óleos, essas essências raros, caros, eles fossem bem preservados, eles eram colocados no vaso de alabastro porque ele tem uma resistência. E esse vaso, ele era selado. É assim como você, a essência e o seu corpo. Para poder ter acesso à essência, era necessário quebrar o vaso. Um dia, papai vai quebrar o teu vaso, sim. Quando ele quiser te guardar e te tirar desse plano e te levar para um novo estágio. É o único momento que ele pode quebrar o teu vaso, tá? Às vezes, a vida, ela vê uma certa necessidade de quebrar algumas pessoas. Não é bem a vida. Eu não vou dar nome para isso. Mas há uma força superior, assim, muito positiva. Ela conduz algumas pessoas por um caminho de modo que elas sejam realmente quebradas, para que a essência delas possa se manifestar no externo de alguma forma. Não que a essência deva se libertar e ir embora, não. Para que ela possa, assim, no modo radical, olhar a realidade assim como ela é, entende? Porque às vezes nós temos a essência, ela tem obstáculos para poder enxergar a realidade assim como é. O espírito, ele se tornou um filtro que está impregnado de coisas, principalmente do que é trago do externo para o interno. Isso impede a visão da essência, né? O animal por si mesmo, se ele é dominante e se ele tem as suas satisfações atendidas imediatamente, também vai impedindo que a essência enxergue tudo como realmente é, assim como é. Então, há um tipo de força que utiliza o fluxo natural das coisas para que você seja quebrado. Por isso que eu falo, não há acaso. Às vezes, você passa uma adversidade e você se coloca imediatamente como vítima das circunstâncias, como o pobre coitado, não. Você é uma arma poderosa do divino, da vida, em prol do coletivo. Uma arma poderosa que precisa ser forjada. Forjada. Você é um instrumento da vida. E às vezes você vai ser, através do fluxo natural da vida, quebrado. E aí você diz, ai, aconteceu tanta coisa ruim na minha vida. Não, não aconteceu nada ruim, nada é acaso. Aconteceram situações que não estavam previstas para mim. E elas não foram um acaso. Às vezes você precisa ser trincado para olhar através da brecha. Às vezes você precisa ser quebrado para abrir uma janela e você enxergar o lado de fora. Por
porque a sua mente está condicionada a acreditar que você é o vaso, é o corpo, e você é o que está dentro, você é o conteúdo precioso do vaso. E você não precisa ser quebrado para enxergar. Por quê? Porque você tem 2 olhos. Ao longo da evolução humana, a função dos olhos foi se perdendo, né? Os olhos, eles são a janela da alma, né? Alma entre aspas. Eu não acredito que nós somos a alma, tá? Mas, no termo conhecido, os olhos são a janela da alma. Quem é que tá doido para devorar a tua alma? Quem é que não quer ver a sua alma alcançar o caminho que te leva de volta para casa? Quem? Se os olhos são a janela da alma, as forças externas vão usar o que em você contra você mesmo? Os olhos. As forças externas vão usar distrações, ilusões, armadilhas, tudo através dos olhos. E aí nisso, em vez de evoluir, tudo no ser humano foi evoluindo. E aí o olhar ele passou a ser limitado e superficial. Ele não pode mais enxergar além. Tá vendo? Porque às vezes o vaso precisa ser quebrado. Toda vez que você for quebrado, trincado, você precisa se lembrar, eu não sou o corpo. Eu estou me distraindo ao olhar o mundo externo. Eu preciso olhar mais para o meu mundo interno. Chimada, que papo estranho. É tudo metáfora, gente. Para espiritualistas, vai soar espiritualista. Para quem busca terapia, vai soar terapêutico. Para quem é filósofo, vai soar meio filosófico. Não importa. É tudo metáfora, analogia. A Shimada só consegue se expressar bem verbalmente através de analogia. Desculpa. Eu só me comunico muito bem escrevendo. Estranho, né? Tanto é que eu gosto de conversar através de mensagem de texto, porque eu não... verbalmente eu sou péssima. Então, quando eu tenho que ensinar, quando eu tenho que explicar, quando eu tenho que responder, eu preciso das metáforas, né? Então, tudo é metafórico aqui, e isso permite com que não seja uma receita de bolo, mas possa caber no contexto de cada um, entende? No geral, o que é igual para todo mundo é que todo mundo é um vaso. Se você se sente um vaso de barro trincado ou quebrado, papai te capacita, te capacitou através desse órgão incrível chamado cérebro, a você se autoconhecer, para você se dar o devido reconhecimento, o devido valor. Descobrir o seu potencial, assumir o seu potencial, suas capacidades e ser transformado num vaso novo, um vaso de alabastro.
Tem uma coisa com essa palavra alabastro. Vocês se tornaram vaso de alabastro, cujo conteúdo é preciosíssimo. Ai, como vocês são lindos! Eu vou escrever um livro especialmente para vocês. Vou. Meus alabastros queridos, admiráveis. Essa é a mensagem do dia para vocês. Estimada, ela é muito lógica, muito racional, sincera demais para estar aqui bajulando vocês, tá? Não estou bajulando vocês. Tudo que eu disse aqui são fatos. É uma vida estudando o comportamento humano, a mente humana. Eu estou dando o devido reconhecimento, o devido valor que cada ser humano tem, mas a maioria dos seres humanos não se dão a mesma coisa. O ser humano de toda a criação é o ser mais fantástico que o papai fez. A mente humana é fantástica e é literalmente um universo. Não se subestimem. Engraçado que eu disse isso no outro vídeo. Não se subestimem. Acreditem em vocês. Não precisa acreditar numa divindade, não precisa ter uma religião, uma crença, seguir uma vertente, uma tradição. Não. O princípio precisa ser você acreditar em você. Por quê? Porque você está aqui agora, neste plano. E você tem um propósito. A tua vida é importante, não é acaso. Você não veio a passeio. Você não veio rodar a bolsinha. Você veio deixar uma marca que é só sua. No fundo você sabe disso. Você sente. Às vezes não é um pensamento fast food. Às vezes é só um sentimento de ai, que desperdício eu deixar esse mundo e não fazer nada. É um sentimento, isso, é um sentimento. Presta atenção no que se manifesta dentro de você, tá bom? Eu realmente acredito em vocês e considero vocês. Ai, dava até vontade de chorar. Eu fico emocionada porque eu realmente acredito que vocês são fantásticos. Vocês não sabem, gente. Ai, meu Deus. Eu às vezes, eu tenho vontade. Sabe criança mimada que fica sapateando, batendo os pés? E é assim. Assim que eu fico. Porque vocês não enxergam o que eu estou enxergando. Vocês não conseguem ver o que eu vejo. Vocês não têm a mínima ideia de que vocês são. Vocês não têm noção do quanto vocês são capazes. Olha para a sociedade humana, a estrutura da sociedade humana como é. Se você pudesse enxergar o que é de fato essa estrutura, sabe do que vocês iam lembrar? Do filme Mad Max. Desculpa. Sério. Você olha com esses dois olhos, a sociedade parece uma estrutura tão bonita, tão interessante, tão convidativa, né? A realidade do plano vizinho aqui
Não é não. E essa estrutura, por mais que ela crie essa ilusão, que ela foi feita para você, para o teu bem-estar, ela está tão conectada, utilizando o superego para te iludir, para fazer você acreditar que você é poupado de algumas coisas, que você deve reprimir outras coisas, que você deve ignorar mais uma porção de coisas. Essa estrutura, ela te limita, ela te condiciona, ela te padroniza, sabe para quê? Para te anular, para te podar, para te limitar, para que você não seja tudo o que você nasceu para ser. Que você é grande. Você é grande. Se um indivíduo só é capaz de grandes proezas, quem dirá um coletivo unido? Ah, mas esse negócio de união não é possível. Se vocês não se autoconhecerem, nunca vai ser. E aí é que entra a seletividade natural. Aí é que passa a existir os grupos, as separações, né? Porque há pessoas que têm esse senso, o coletivo. Você é um indivíduo? É. Mas você não pode esquecer que você está conectado a um coletivo. Não pense você que você vai passar por essa vida e alcançar a felicidade na crença de que sou eu por mim, sou eu por eu que não lute, eu que não faça por mim, eu não dependo de ninguém, eu não quero saber de ninguém. Ilusão, ilusão. Não é porque você supostamente acredita que vive em solitude que você realmente seja. Não adianta mascarar a solidão como solitude. E não é porque você vive em solitude que você não precisa de ninguém, não. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos do nosso bando, da nossa tribo. Ela se chama civilização humana. Não tem como você ser um indivíduo e não fazer parte do coletivo. E cada um de nós nasceu para contribuir para esse coletivo. E sim, você está apto para isso. Basta ver tudo o que você superou e venceu para chegar até aqui e agora. Tá bom? Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu acho vocês fantásticos. Ai, eu fico emocionada, gente. Eu realmente considero o ser humano uma coisa, uma joia preciosa. É melhor eu ir embora. Fiquem bem, tá bom? Fiquem bem, bem, bem. Porque tudo que papai fez é bom. Inclusive vocês são mais que bom. Beijos na alma.